Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Mais um dia na presença do Senhor. Vamos pedir que Ele nos abençoe, nos proteja e nos ilumine para que nós possamos levá-lo a todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente a viver a sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus foi bem duro, mas, como sempre, muito verdadeiro, em nos mostrar que um rico não entrará no reino de Deus. Ora, será que eu, se tive a oportunidade, tive o meu empenho em estudar, em conseguir um bom emprego e ter uma situação boa financeiramente de vida, que posso ser chamado de uma pessoa rica, será que eu não vou entrar no reino de Deus? Ora, queridos irmãos e irmãs, Jesus está falando muitas coisas, mas menos de ter posses financeiras. Às vezes, tem pessoas que podem ganhar muito menos do que outras, mas ficam presas nas posses, ficam presas nas coisas materiais. São esses os ricos que não vão entrar no reino de Deus. Pessoas que estão apegadas a bens materiais. Outro tipo de rico que nós podemos colocar para o dia de hoje, que não entrará no reino de Deus, que nós vemos no nosso dia a dia, pessoas às vezes que tiveram a oportunidade de estudar, têm um bom conhecimento sobre algumas áreas na vida e se sente assim autossuficiente. Olham para baixo e vê o povo de Deus
ali rezando, ajoelhado, acordando 4 horas da manhã para rezar o Santo Terço com o Frei Gilson, e eles olham e falam assim, pobres, né? Esses são os pobres que vão entrar no reino de Deus. Mas aquele que se julga superior aos outros por um conhecimento científico, por um conhecimento filosófico diferente, esse não vai entrar. Outra pessoa, outra classe que a gente vê que se coloca como se fosse autossuficiente, são pessoas que às vezes gozam de uma saúde espetacular, de um corpo perfeito e busca o se endeusar no seu próprio corpo e se colocam como autossuficientes, não buscam a palavra de Deus. E eu vou colocar uma palavra aqui que é fundamental para nós ganharmos o reino de Deus, que é a humildade. Quantas vezes vemos pessoas que têm muito dinheiro? Quantas vezes vemos pessoas que têm muito conhecimento de estudo? Quantas vezes vemos pessoas que gozam de boa saúde, de um corpo perfeito, mas têm a humildade de reconhecer que é dependente de Deus para poder viver. Queridos irmãos e irmãs, hoje não é o caso nessa liturgia, mas quantas vezes Jesus nos coloca na sua palavra, nos comparando como uma criança. Não entrará no reino de Deus quem não tiver o coração como o de uma criança. Por que ele faz essa comparação com uma criança? Nós já vimos que uma criança, desde quando ela nasce, ela é 100% dependente de seus pais. Se os seus pais tivessem aquela criança e deixassem aquela criança de lado, com certeza aquela criança vai morrer. Aquela criança não consegue andar, não consegue se alimentar, não consegue se proteger do frio, da chuva, ela vai morrer, né? Nós vemos no mundo animal alguns animais que já nascem e eles já levantam e já vão levar a sua vida, mas o homem não. O homem, ele é 100% dependente de seus pais. E nós também somos 100% dependentes de Deus para viver. E nós ouvimos a sua palavra e nós buscamos vivê-la para que um dia todos juntos possamos desfrutar do reino de Deus. Jesus, na outra parte do Evangelho, nos coloca que quem tiver deixado pai, mãe, irmãos, filhos, campos por causa de Deus, vai ganhar 100 vezes mais. Nós não precisamos abandonar ninguém, mas temos que ter a consciência, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos deixar as coisas um pouquinho de lado para colocar Deus em primeiro lugar. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo isso vem junto. Vem honrar o pai e a mãe, vem honrar, ajudar, receber carinho e dar carinho para os irmãos. Nós vamos conseguir ter campos, ter uma terra, ter uma casa para morar, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. E Deus nos coloca, então, essas situações que é fundamental para a nossa ida para o reino de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós, no dia de hoje, fica essa palavra-chave para que nós possamos ganhar o reino de Deus. Precisamos ser humildes para estar na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco. Suicídio da humanidade. A guerra é uma loucura, é o suicídio da humanidade. É um ato de fé no dinheiro, que, para os poderosos desta terra, é mais importante do que as pessoas. Hoje, nós rezamos pelos mortos, pelos feridos, pelas vítimas da loucura que é a guerra, o suicídio da humanidade, que mata o coração, mata precisamente a mensagem do Senhor, mata o amor. Deus, nosso Pai, chora por essas loucuras e diz a todos que têm poder: onde está o seu irmão? O que você fez? O Senhor, ó Senhor, tenha piedade de nós e perdoe a todos por seus pecados. Porque por trás de uma guerra sempre há pecados. O pecado da idolatria, explorando pessoas, sacrificando-as no altar do poder. Volte-se a nós, Senhor. Estamos confiantes de que o Senhor nos ouvirá, de que fará qualquer coisa para nos dar o espírito de consolação. Nossa época é repleta de guerras. Guerras em várias nações. Guerra em nossa cultura, guerra em nosso próprio coração. O que você acha que Deus quer de você, que você aprenda com tudo isso? Como Ele o chama a amar os outros, apesar da loucura que envolve essas guerras. Que nós possamos, com a reflexão de nosso querido Papa Francisco, rezar também pelo nosso país. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.